Eu não posso ainda dizer que estou morando nos Estados Unidos, eu sou turista. Ah, tá. Eu sou turista nos Estados Unidos. Tá certo. Que bênção. E aqui o senhor não está mais tomando conta da igreja, o senhor não está mais à frente da igreja? Não, não. Nós treinamos um grupo de pastores, né? Hoje a igreja é pastoreada pelo pastor Samuel, com uma equipe pastoral que nós treinamos. E eu continuo membro da igreja, mas a igreja me consagrou e me enviou como apóstolo. E eu tenho a minha responsabilidade principal hoje. A África, o trabalho missionário. E um dos objetivos meu aqui nos Estados Unidos é realmente criar uma escola missionária para treinar missionários para enviar para as nações, principalmente para a África e dentro da África, principalmente para a Namíbia. Eu espero ver vocês comigo lá em Namíbia. Amém. Comentei isso com o César hoje, pastor. Lendo esse livro, fiquei com uma vontade de ir, viu? Eu quero conversar com vocês sobre a importância de viagens missionárias. Eu tenho bastante coisa para dizer, coisas que eu acho importante passar para as pessoas, porque se eu tivesse conhecido isso antes, o resultado talvez fosse melhor, fosse outro, não é? Mas como nós queremos que tudo acontece no tempo de Deus, eu acredito que eu estou no tempo de Deus olhando para vocês agora para conversar sobre esses assuntos. Amém. E nós temos aí algumas pessoas que estão conosco, que também o coração arde por missões, temos pessoas aí, amigas nossas de Maringá, né? Pessoas aí, inclusive presbiterianos renovados, que são pessoas de Deus, né? Que gostam muito da obra missionária. Inclusive tem uma missionária aí que já foi enviada, né? Para o sertão nordestino, ficou 8 anos como missionária, depois retornou, né? Para Maringá. Então a live vai ser de muito aproveito, né? Eu queria que o senhor ficasse bastante à vontade, que o senhor fazer a exposição do assunto da maneira como o senhor achar melhor. Se o senhor quiser narrar a sua história, como o senhor chegou, o jeito que o senhor achar que será mais produtiva a conversa, o senhor pode estar conduzindo aí. Ok. A partir de agora? Isso. E no final, depois, quando o senhor achar necessário, o senhor pode trazer uma palavra depois, tá bom? Eu acho que a minha palavra vai ser junto. A própria a palavra que eu vou dar sobre missões já vai ser a palavra. Amém. Bom, primeiro eu quero agradecer a você, a Leilane, que com carinho me fizeram esse convite. Eu tenho acompanhado você às vezes, né? De vez em quando eu entro, porque eu achei muito interessante duas coisas. Primeiro, o tema, Oração Sem Fronteira. Depois, pastor, eu tenho observado a sua fidelidade, né? Sua fidelidade. Você estava dizendo que todos os dias, às 7 da manhã, às 11 da noite, você fazer isso uma semana, 2 semanas, um mês, tudo bem, mas 4 anos, você tem que ter uma unção para isso, né? Então, parabéns. Você faz parte de uma geração que Deus está levantando. E eu creio que esse é um ministério mesmo que Deus te deu, tá bom? Amém. Muito bem. Eu escrevi esse livro, Um Sonho Possível, porque missões é um sonho possível, né? Aqui eu conto toda a nossa trajetória, que começou com um sonho em 2009. Até o ano de 2009, eu não sabia que existia um país na África chamado Namíbia. O nome me foi dado nos sonhos, não é? Porém, em 1978, 33 anos antes de chegar 2013, eu já vou dizer por quê. Em 1978, eu estava muito ansioso e desejoso por missões. Eu estava orando, eu tive uma visão. Nessa visão, eu vi um mapa que tinha um cabinho parecido com um cabo de martelo, e uma mão segurava naquele cabinho e me entregava aquele mapa. Eu
não entendi o que era aquilo, o que significava. Muito bem, isso em 1978. Acho que você não tinha nascido ainda. Não, eu não, ele já. Nasci em Você 74. não, né, Leilane? Com certeza. Eu não ainda. Então, aí, no ano de 2009, eu recebi o nome Namíbia através de um sonho. Eu comecei a viajar em 2009, entrei no Museu da Namíbia em 2009, 2011, 2012, e em 2013, quando eu estava dentro do museu novamente, é que o mapa da Namíbia me chamou a atenção. E eu entendi, eu percebi, foi quando eu vi que aquele mapa, o mapa da Namíbia, foi o mapa que eu vi na visão em 1978. Foi impressionante, né? Então, Deus tem algo especial para a Namíbia. E nesses últimos tempos, eu creio que as viagens missionárias são a maneira mais prática de você fazer missões. Eu vou começar lá em 1870. Em 1870, um grupo de missionários foram daqui dos Estados Unidos para o Brasil. E eles chegaram na Chapada da Diamantina, na Bahia. Eles trabalharam nos estados da Bahia, de Goiás, Minas, mas, sobretudo, naquela região da Chapada da Diamantina, eles montaram igrejas, escolas, compraram fazendas, e eles fizeram a obra missionária ali, pastor, até 1970. Por 100 anos seguidos, eles fizeram missões ali. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção: missão é uma obra de longo prazo, né? É uma obra de longo prazo. São sementes que você vai plantando, terrenos que você vai cultivando, desmatando, vai edificando, vai construindo, até que a cultura do Evangelho, a mensagem do Evangelho, possa adentrar nos corações. Porque nós não conseguimos ganhar alguém para Jesus se primeiro a gente não ganhar essa pessoa para nós, né? A pessoa precisa abrir o coração. Então, a obra missionária tem essa função de usar meios que Deus dá, estratégias que Deus dá para o missionário, para ganhar o coração das pessoas, e mediante a confiança que essas pessoas têm no missionário, é que elas abrem o coração para ouvir a mensagem que elas têm, que o missionário tem. Muito bem. Esses missionários na Chapada da Diamantina, eles começaram a visitar os sítios, as fazendas, e nessas andanças, a minha família se converteu, né? O pai do meu pai, o meu avô, cedeu a casa dele e foi um dos líderes da igreja na época. E nessa casa, a missão, na época, abriu uma escola e abriu uma congregação da igreja. E eu fui alfabetizado na escola missionária que funcionava na casa do meu avô. Agora, isso só trouxe assim, um sentido todo especial para mim depois que eu comecei a me envolver com Namíbia. Mas eu tive experiência de criança, de infância. Eu vivi lá até os meus 14 anos de idade. E eu me lembro perfeitamente que uma vez ao ano, às vezes 2 vezes ao ano, os missionários visitavam a nossa comunidade. Comunidade não, as nossas casas, porque não havia... A comunidade mais próxima era longe. Era um dia para ir e voltar, entendeu? A gente estava incrustado entre as montanhas mesmo, lá da Chapada. E eles visitavam as casas, visitavam as nossas casas. E quando eles chegavam em casa, eu, um garoto de 8 anos, 10 anos, eu ficava pensando, será que um dia eu vou falar bonito igual esse missionário?
Quando o meu pai conseguiu comprar um rádio, eu fiquei pensando, será que um dia eu vou poder cantar, falar dentro do rádio? Quando eu vi um avião passando lá em cima, eu pensava, será que um dia eu vou andar de avião? De onde será que esse avião está vindo? Para onde será que ele está indo? Né? Não havia luz elétrica, não havia televisão, não havia, nem mesmo bicicleta havia na região. Né? O tempo passou e nós nos mudamos de lá, e todos aqueles sonhos tornaram-se realidade. Né? Deus começou a me abençoar, e eu depois entrei para o ministério pastoral. Eu comecei o meu ministério como evangelista em maio de 1972. Eu tinha apenas 18 anos de idade. Aí, em 1991, eu fui consagrado, já na nossa querida primeira Igreja Batista da Lapa, como pastor. Foi quando a Leilane me conheceu. Nós trabalhamos ali como pastor auxiliar do pastor Davi Claro por mais de 9 anos. Depois, abrimos uma congregação. Na época, nós abrimos várias congregações. Vários líderes de grupo se tornaram pastores, e eu acabei me tornando pastor de uma dessas congregações que nós abrimos, que hoje é a nossa igreja, a Igreja Batista, o Poder da Palavra. Então, Eusébio, eu pensava em pastorear a igreja até os meus 55 anos de idade. Eu tinha um projeto de que quando eu completasse os meus 55 anos de idade, estou com 66 hoje, eu iria parar para escrever os meus livrinhos, para dar palestras para a liderança, porque é algo que eu gosto. Deus me deu isso. Eu, de certa forma, tenho uma certa facilidade em ministrar para a liderança, escrever as minhas mensagens. Então, eu queria me dedicar a isso e viver a minha vida de aposentado e entregar a igreja. E isso, dentro dos meus projetos, aconteceria por volta do mês de junho de 2009. Foi quando eu completei 55 anos de idade, tá certo? Uhum. Só que no mês de fevereiro daquele mesmo ano de 2009, foi quando eu tive o sonho. Né? E esse sonho mexeu comigo. Ele mudou a história da minha vida. De repente, eu percebi que todo esse tempo de pastor, todos esses anos de evangelista, todo aquele estudo que eu já havia preparado, que eu já estava pronto para fazer essas coisas, era apenas um começo. Deus estava me treinando, ou me treinou, vamos dizer assim, durante todos esses anos, para essa reta final da minha vida, que é esse envolvimento com missões. Era o meu sonho de infância? Sim. Como eu pensava em chegar lá? Não pensava, porque não havia possibilidade. Não havia possibilidade. Né? Mesmo dentro do ministério, para eu entregar a igreja, para me dedicar a esse momento que eu estou vivendo agora, foram 6 anos de como fala bem? De transição. 6 anos de transição, conversando com a igreja, com a liderança, e vai até que chegou um momento que não tinha mais como eu ficar, sabe? Já estava pronto, aí a igreja me abençoou, continua me abençoando, né? Hoje eu posso sair do Brasil, ficar 1 ano, 2. A igreja não precisa da minha presença hoje, né? Hoje eu atuo mais como conselheiro assim, deles, né? Amém. E eles estão bem, graças a Deus, os pastores estão bem. Se alguém de lá estiver assistindo, pode confirmar isso, porque a igreja está muito bem, graças a Deus. Amém. Essa transição que o senhor está falando aí, ela deve ser muito difícil, porque se a pessoa não tiver convicção,
É uma decisão que requer muita direção de Deus, né, pastor? Sim, alguém estava me entrevistando outro dia num programa aí, e eu achei interessante que a pessoa disse assim, mas pastor, o senhor está na contramão, porque enquanto os pastores não querem sair de suas igrejas, É, o senhor pega a igreja e entrega para outros pastores e vai seguir viagem. Sabe, pastor, qual é o lugar mais seguro que existe para nós? Sabe qual é o lugar mais confortável que existe? É aquele lugar onde Deus quer que você esteja. Você não vai ter paz enquanto não estiver lá. Mas quando você está lá, você tem tranquilidade, você tem confiança, sabe? Você tem segurança no seu sustento financeiro, né? Então, é assim, é isso que acontece. E não é fácil mesmo, porque existe o amor, existe o apego, existe aquela coisa humana, né? Eu fundei a igreja, eu que iniciei, eu sei o que lá, né? Mas a gente não pode impedir dos filhos crescerem e se casarem, não é verdade? Não, então, aquele que tem um chamado para ser pastor, ele vai ser pastor até morrer. Mas aquele que está pastoreando uma igreja, que tem um chamado apostólico, por exemplo, ele está com os dias contados. Verdade. Ele está com os dias contados. E foi assim comigo. Muito bem. Você pode me interromper e fazer a pergunta que você achar necessário, tá? tá bom. Muito bem. Em 2009, nós chegamos, portanto, na Namíbia e começamos a verificar que o que eu havia visto no sonho, o sonho, na verdade, era o resumo do resumo dos resumos do que havia acontecido numa guerra que aconteceu entre 1904 e 1908, né? Então, nós encontramos lá, por exemplo, uma tribo chamada Hereros, que na verdade chama-se o povo Herero, porque Namíbia, os namibianos se distribuem em 13 tribos, né? Mas tribo mesmo. Não é igual tribo de índio do Brasil que a gente acha que... Não. Os indígenas têm um modelo diferente de tribo, mas são tribos. Se você para alguém e pergunta de onde você é, poxa, naturalmente no Brasil você vai dizer, eu sou da Bahia, eu sou do Recife, eu sou italiano, eu sou americano. Lá ele vai dizer a tribo, eu sou da tribo tal, né? Então, uma das grandes tribos chama-se Hereros. Esses hereiros, eles têm uma conexão muito grande com a terra, com o gado e com os espíritos ancestrais. Então, quando os alemães chegaram lá em 1908, eles foram matando os hereiros e tomando a terra e o gado deles, né? Eles foram quase que praticamente dizimados. Então, o que eles fizeram? Uma vez por ano, eles passaram a fazer um festival chamado Holy Fire, Fogo Santo. Quando eu ouvi isso, falei, uau, Fogo Santo. Só que esse Fogo Santo não é o Fogo Santo que a gente conhece. É uma invocação aos espíritos de seus ancestrais. Então, eles se reuniam, milhares deles, num campo reservado para eles, e ali eles acendiam uma fogueira, tinham suas invocações, davam nomes aos filhos, etc. Não dá para contar os detalhes, mas alguma coisa você pode ler, você vai ler no livro. Mas o interessante é que ninguém podia adentrar ao campo deles, somente eles. Havia uma fita circulando para impedir, para assinalar a fronteira da rua com o campo deles, que era um terreno aberto, muito grande, né? E nós resolvemos, numa noite lá, fazer uma marcha de oração ao redor, em silêncio. Só com os celulares, com a luzinha para iluminar onde a gente pisava, né? Porque não havia luz elétrica.
E o resultado disso é que Deus começou a trabalhar de uma tal maneira que num desses dias, desses anos, todos os anos onde chegava, eles estavam lá. E num desses anos, logo no dia imediato a essa marcha de oração, nós tivemos a oportunidade de adentrar no campo dos hereiros, né? Havia milhares deles lá, literalmente, milhares. E aí o pastor Judson Oliveira, ele tem um capítulo desse livro. Eu já li o capítulo que ele escreveu. Já viu o capítulo dele? Então, esse pastor, ele conta essa história, me parece, né? Então, o pastor Judson conversou com um deles e disse assim, você sabe por que nós estamos aqui? Porque um dos nossos pastores do Brasil teve um sonho com a Namíbia. Aí contou o sonho para ele. E, por providência de Deus, o homem para quem ele contou o sonho era um dos líderes. E esse homem disse, eu quero conhecer esse pastor, traga ele aqui amanhã às 3 horas da tarde. Isso foi amanhã não, hoje, foi no sábado de manhã. Às 3 horas da tarde nós estávamos lá. Cheguei lá, havia um palanque grande, um cara falando. Aí chamaram lá o líder principal, eu contei o sonho para ele. Ele disse assim, isso não é um sonho seu. Isso é uma palavra de Deus para nós. E toda a nação precisa saber disso. Aí ele me puxou pelo braço, mandou que a pessoa que estava falando no microfone, lá no palco, lá em cima, palco alto, descesse. Subiu eu e o pastor Judson, ele como meu intérprete, e eu pude contar o sonho para eles, pude falar do amor de Cristo para eles, orei por eles, e pasme, nunca mais houve aquele festival. Aquele foi o último. Por décadas eles festejavam isso, né? Um outro fato muito interessante também, que Deus fez lá por 3 anos seguidos. Nós chegamos lá numa época muito seca, porque lá na Namíbia não tem rio. O que eles chamam de rio lá, para nós, é um córregozinho. A gente nem chama de córrego, é um córregozinho. Eles chamam de rio, né? Então, chuva lá é uma vez por ano, e poucos dias. E nós recebemos uma palavra que o rio de Deus fluirá da Namíbia para toda a África. E nós oramos com a igreja, em concordância, que Deus confirmasse a palavra com uma abundante chuva. Pastor, 3 anos seguidos, terminamos a conferência, a chuva desceu. Glória a Deus. Não foi um chuvaréu, mas a chuva chegou. Eu tenho vídeos gravado, onde o pastor está maravilhado, dizendo, eu nunca ouvi isso. Outra coisa que me chama a atenção também, é que havia lá um monumento diante do museu de um soldado alemão com a espada, empunhando uma espada, porque eles conquistaram aquela terra. E até hoje, para você ter uma ideia, 40% do território da Namíbia pertence aos alemães. 40%. Eles são os grandes fazendeiros, né? Então, Deus colocou um crente no governo. Esse crente declarou, Namíbia pertence a Deus. Amém. Ele mandou derrubar aquele monumento, construiu um outro e pôs um casal com as correntes arrebentadas, né, nas mãos e escreveu, nosso sangue comprou a nossa liberdade. Então são grandes coisas que Deus tem feito. E nós temos viajado para lá desde 2009, com exceção de 2010, todos os anos. E em 10 anos, naturalmente que em 2020 não foi possível, por causa da pandemia. Tivemos que cancelar, já estava pronta a viagem, tivemos que cancelar e essas coisas. Mas em 10 anos, nós conseguimos levar 143 missionários para lá. 143 pessoas pisaram lá em viagem missionária. E aqui está o ponto que eu quero conversar para fixar bem isso nessa nossa live.
Por que que eu acredito em viagens missionárias? Olha, primeiro, por causa da minha história, né? Eu fui marcado quando infância. Hoje, por exemplo, eu toco violão, um pouquinho de violão. Já não toco tanto quanto antes, mas eu já fui líder de louvor em grupo de louvor, né? De evangelismo, aliás. Então eu toco um pouquinho. O que que me inspirou, me levou a ter esse desejo? Quando criança, um missionário passou lá pela nossa terra. Eu não me lembro daquele missionário tocar o violão nenhuma vez, em nenhuma reunião, porque, naturalmente, criança, eu não participava das reuniões dos adultos. Mas, com certeza, aquele missionário tocava violão nas reuniões. Mas eu, como criança, eu observava aquele missionário carregando violão, pendurado numa capa, e eu curioso para saber, para ele tocar alguma coisa. Veja, isso ficou na minha alma, na minha mente, sabe? Na minha mente. Hoje eu me vejo na Namíbia fazendo algo semelhante ao que eu vi os missionários fazerem lá na minha terra, na Chapada. A minha mãe, naturalmente, numa época onde não se sabia se a criança seria um menino ou menina, estava grávida de mim. Ela conta que ela passava a mão na barriga e dizia: Senhor, faça com que essa criança venha a ser um homem e que ele seja pastor. Eu sou primogênito das duas famílias, tanto da família da minha mãe quanto do meu pai. O pai do meu pai fez uma palavra, liberou uma palavra profética. Ele disse: olha, eu não serei um pastor, mas um dia um neto meu será. Hoje, eu sou pastor, tenho um apóstolo na Bolívia, primo meu, outro pastor em São Paulo, e não sei quantos crentes missionários espalhados. Tudo isso, pastor, por causa daquelas viagens missionárias que os missionários americanos e brasileiros fizeram para nós. Uma vez ao ano, eles levaram Bíblias para nós. Eles levaram hinários, chamados hinários, né? Nos ensinaram a cantar os hinos. Eles levaram comida para nós, nos levaram calçados para nós. Eles nos ensinaram a ler, a abrir uma escolinha bem precária, mas eu me lembro, missionárias novinhas. A primeira professora, a segunda, sei lá, que eu tive, eu me lembro, eram muito novinhas. Eu, criança, já achava que elas eram novinhas, meninas, ensinando a gente a ler uma cartilha, sabe? Eles plantaram memórias em nós. Eles plantaram uma semente no nosso coração. Essa semente frutificou. Hoje, quase que ninguém mais vive naquela região da minha família. Todos foram embora de lá, mas todos estão espalhados por esse mundo. Eu aqui nos Estados Unidos, gente, sei lá, na Bolívia, sei lá para quando, não dá para saber onde há crente, né? Resultado daquele trabalho de viagem missionária. Pois não. Eu tive olhando a sua página, de uma olhada na página do senhor lá, e vi assim que o senhor faz um trabalho bem forte com criança, né? Um trabalho forte com criança. E dentro dessa visão que o senhor faz, executa o trabalho, eu vi lá também dando, né, comida para as crianças, né, que é um ponto forte dos trabalhos que são feitos na África. Qual é a maior dificuldade que o senhor encontrou dentro desse tipo de trabalho que o senhor está exercendo lá? Quais são as maiores dificuldades? Olha, trabalhar com criança não é dificultoso. Dificultoso é trabalhar com os adultos, porque eles é que têm que reunir as crianças, né? Criança precisa de um abraço. Aliás, é o que eu sempre digo para os missionários, né? Namíbia, o povo, as crianças, eles precisam muito mais de ver o amor de Deus através de nós do que ouvir sobre o amor de Deus, né? Amém. Então, por que nós não
não abrimos igrejas lá. Primeiro porque Deus não mandou eu abrir igreja lá, né? Mas nós trabalhamos com as igrejas, porque há igrejas o suficientes lá para isso. Então, através da igreja, nós adentramos nas comunidades, porque as igrejas lá, não todas, mas pelo menos essas igrejas com quem nós nos relacionamos e trabalhamos, essas próprias igrejas reúnem as crianças carentes da região e algumas dão uma sopa uma vez por semana, uma comida uma vez por semana, outras 2, 3 por semana. E nós entramos nesse programa deles, né? Hoje nós temos um programa para sustentar crianças. O que nós enviamos para lá, nós alimentamos 350 crianças diariamente. Mas não é um projeto nosso isolado, com missionário nosso lá. É uma ajuda que nós damos, e com essa ajuda, soma-se 350 crianças que comem todos os dias. Todos os dias? De que jeito? Através de apadrinhamento, né? Então, a pessoa entra em contato com a nossa ONG, tivemos que abrir uma ONG chamada Centro Internacional da Família, no Brasil. Estamos registrando lá também, Centro Internacional da Família lá, porque ela é internacional, justamente para viabilizar a transição dos recursos, né? Porque tudo tem que ser muito bem dentro da lei, né? Então, quando vamos como missionários, nós levamos recursos financeiros, levamos equipes que fazem o trabalho com as crianças, de atividades, várias atividades, teatros, músicas, cantamos com as crianças, alimentamos, ajudamos na alimentação, o que for preciso, quando a gente se envolve. Quando a gente se envolve com o trabalho, tudo que der as mãos para fazer, você tem que fazer. E, além disso, através das igrejas, as escolas abriram as portas, porque dentro das igrejas que nós relacionamos, com as quais relacionamos, tem professoras das escolas públicas, tem diretoras, tem gente do governo, né? Então, essas pessoas, quando viram o nosso trabalho, desejaram levar a gente para essas escolas. Amém. Por exemplo, em 2019, numa única escola, de uma única vez, nós ministramos para 1.400 crianças, né? Numa outra escola, ministramos para 908 jovens. Quando digo jovens, porque as escolas, as unidades escolares, elas são separadas com jovens de 7 a 13 e crianças de 7 a 13 e outras unidades de 13 a 21. Né? Então, ou você vai numa unidade onde só tem adolescentes e jovens, ou numa unidade onde só tem crianças. E, naturalmente, os respectivos professores, diretores que recebem a gente, ministramos para eles, oramos por eles. É maravilhoso. Né? Agora, nenhuma igreja reúne lá 10, 20 crianças. Isso não existe. E também, pastor, o senhor comentou... Cada igreja, quando a gente sai da base, com os nossos carros, Deus nos deu lá dois carros, 2 vans para transportar os missionários, transportar os equipamentos, comida e etc. Então, quando a gente já sai para atender 200, 300, 700, 800 crianças de uma vez. Agora, você imagina o trabalho para esses missionários. O trabalho é quase que dia e noite, né? Até tarde da noite, para preparar tudo, preparar o evento, as danças, as músicas, a decoração, a comida, para no dia seguinte, às 7 da manhã, já está pronto. Glória a Deus. Sim. Eu vi lá o senhor também falando, acho que no livro que a Liliana estava lendo, o senhor trabalha com esporte, usa bastante o esporte também. Nós tentamos lá montar um time de futebol. Mas, por falta de técnico,
Não é falta de gente, falta de técnico, a ideia não foi para frente. Porque, veja só, se você quiser trabalhar como missionário, você tem que ter alguma atividade dessa, né? E trabalhar com esporte lá seria uma dos principais portas de entrada, porque você reúne ali adolescentes, crianças, jovens, e pode implementar uma série, tanto que nós temos um projeto chamado Centro de Valorização da Família, né? É um projeto de longo prazo, quando Deus nos der condições financeiras, a gente vai construir isso, onde a gente pretende implementar várias modalidades de esporte. Porque, por exemplo, uma coisa simples, velho, muito simples. Como exemplo, a cidade onde nós temos a base até o momento. É uma cidade de cerca de 30 mil habitantes. Né? De 30 mil, você pode contar aí umas 10 mil deve ser criança, ou mais. Ou mais. Né? Não há nenhuma atividade esportiva nessa cidade. Se um corredor, um missionário corredor, chegar lá e falar, vamos fazer uma como é que fala de corrida? Hein? Maratona? Uma maratona. Vamos fazer uma maratona aqui uma vez por ano? Ele vai reunir dezenas não, centenas e milhares de pessoas. Sabe? E para trabalhar lá, pastor, como técnico, teria que ter o curso ou tem que ter o curso? Tem que ter um curso. Se você fizer um curso de técnico de futebol, você é uma grande porta para você conseguir ficar legal no país. Amém. É maravilhoso. Né? Muito bem. Voltando aqui, com relação à viagem missionária. Nós estamos fazendo um trabalho de plantar memórias nas crianças. Né? Para você ter uma ideia, um missionário chegou numa das nossas igrejas, lá da Vila Clarice, a Leilane conhece, deve se lembrar, a igreja é uma co-irmã nossa, da nossa igreja. O missionário não foi da Namíbia, mas foi da África, foi parece que de Cabo Verde. Esse missionário foi pregar lá numa dessas nossas igrejas, a igreja do pastor César e pastora Cris. Ele subiu no púlpito. Olha a importância do trabalho com criança, pastor. Olha a importância. Ele subiu no púlpito e disse assim: quando eu era criança, passou um missionário lá pela nossa terra e me deu um abraço. E quando ele me abraçou, eu olhei para cima e pensei: quando eu crescer, eu quero ser igual a esse homem. Aí ele disse: eu estou aqui hoje por causa daquele abraço. Maravilha. É assim que Deus trabalha. O verdadeiro amor de Deus, né, pastor? Agora, eu não tenho ministério assim para trabalhar com criança diretamente, ministrar para criança. Mas Deus me deu uma estratégia para escrever para criança. Né? Se você me dá a liberdade, eu tenho 2 aplicativos. Se quiser anotar aí para você ver depois. Então, eu tenho um aplicativo chamado Remindo a Terra, que você pode baixar no Play Store. Somente Play Store, não dá para baixar no iOS. Mas no Play Store você baixa Remindo a Terra, onde você tem toda a história da Namíbia. Ano a ano, fotos, missionários, tudo que nós fizemos nesses 10 anos, está tudo lá no aplicativo Remindo a Terra. Tá? E eu tenho outro aplicativo chamado Histórias do Gogoléu, também no Play Store. O que é a história do Gogoléu? É uma visão que Deus me deu de um personagem. O Gogoléu, ele é fictício. É um personagem que viveu lá no futuro, mas o mundo está tão perdido, guerra, enfim. E como ele ama muito as crianças, ele não queria, no caso, que quando as crianças chegassem no futuro, encontrassem aquele mundo. Então ele resolve deixar lá os seus amigos, né? E
e viajar para o presente. Então, ele vem para o presente para contar histórias de valores morais, valores espirituais e valores de relacionamento familiares para as crianças. Porque ele acredita que se as crianças acreditarem nas suas histórias, quando chegarem lá no futuro, elas vão encontrar um futuro melhor do que aquele que ele viu, daquele que ele viveu, né? Então, Deus começou a me dar histórias. E eu, então, criei esse aplicativo chamado Histórias do Vovô Léo, onde tem lá já umas 20 e poucas histórias para crianças. Mas eu também coloquei lá, pastor, eu julgo um bom material que eu adquiri, que eu construí nesses anos todos, né? Então, coloquei lá, por exemplo, lições para grupos familiares. Eu tenho um curso chamado O Discípulo Completo para você ensinar para a igreja, na escola dominical. Eu coloquei lá um curso de missões transculturais que você pode baixar e ensinar na sua igreja. Eu tenho lá um curso pastoral de 3 anos que você pode baixar também, pode fazer esse curso. Eu escrevi até agora 12 ou 13 livros. Eu tenho lá uns 10 livros que eu coloquei, tudo de graça. Tudo de graça. E mais, como é que é? Curso de casais. Curso de casais. Eu tenho um curso de casais lá em inglês e em português. O curso que você pode baixar e também ensinar na sua igreja. Tem um rico material nesse aplicativo. Inclusive, tem também o link para o tio Uli, tem um link para a pastora Flávia, que faz um trabalho excelente aqui nos Estados Unidos. Eu já vi o dela. Tem um link para uma Bíblia de criança, pastor. A coisa linda, lindo lá. Quando você clica no link, vai te abrir um site da Bible for Jesus, Bible for Kids, a Bíblia para crianças. Quando você entra no site, você seleciona a língua, lá no caso português, né? E quando você entra, tanto do velho quanto do novo, você tem lições prontas para crianças, sabe? Sabe aquelas lições, não sei se você é dessa época, mas na época em que a gente escrevia as lições em cartolina e colava as figurinhas, você lembra de alguma coisa disso, Leilane? Então, a gente escrevia. Pois é, nós temos as histórias bíblicas com figuras coloridas, que você baixa no celular, ou no iPad, ou no tablet, e você conta a história sem precisar de cartolina, essas coisas. Tá? Então, esse aplicativo, História do Vovô Léo, ele é, modéstia à parte, fantástico. Eu procurei colocar ali tudo que um pastor, um líder de crianças, ou um pastor precisa para treinar a sua equipe. Espero que você baixe esse aplicativo lá, faça a sua avaliação, tá bom? E faça um bom uso. Amém, pastor. Grátis, inteiramente grátis. Glória a Deus. O pastor, eu li o livro, eu peguei hoje cedo, comecei a ler ele hoje cedo e quase terminei. Passei o dia lendo o livro, eu amei o livro. Eu vi que o senhor também cita lá o pastor Ismael, né, que lá no comecinho, eu lembro dele, o pastor Jonathan Ferreira. Inclusive, a minha filha, o pastor Jonathan está no Nordeste, né, ele faz esse tipo de missões, só que aqui no Brasil, no Nordeste, a minha filha já foi em 2. Inclusive, ano passado, eles sofreram um acidente, a minha filha estava no ônibus quando eles sofreram um acidente. Estava naquele ônibus, eu lembro. O irmão dele faleceu nessa viagem. Era teu irmão? O irmão dele, o pastor morreu, é irmão do meu marido. O irmão mais velho. O irmão mais velho dele. Ele morava lá, nós moramos no Vale da Bênção um tempo, nós ficamos lá, né, no Vale da Bênção, então nós conhecemos bem, nós temos isso que o senhor falou no nosso coração, de viagem missionária. A minha filha foi 2 vezes, né, como eu falei, para o Nordeste, e o ano passado ela sofreu esse acidente, e o tio dela faleceu, e ela foi ainda para a missão, sabe, ainda de lá, em vez dela vir embora, ela foi, ficou uns dias lá ainda. Então,
E eu fiquei muito feliz, assim, e ardeu a chama no meu coração, porque é o que eu falo, eu sempre falei para César, o meu chamado eu criei assim, missões, sempre foi desde a Lapa, né? Sempre falei. E ele também é pastor, mas ele tem também esse assim, amor por missões. Tanto que a nossa igreja é uma igreja que o foco é missionário, ele sempre fala. Missões, a gente quer investir nisso, né? A gente quer investir nisso. Então, Então, eu deixa eu te creio dar assim uma que dica. Deus, ele tem feito isso no nosso coração, tá? Ardendo a chama. Aí a gente Amém. precisa também assim, de que nem a senhora está falando, assim, umas instruções, pessoas que possam nos colocar assim, nesse caminho mais dentro ainda, né, desse caminho, dessa visão. Então, deixa eu dar aqui uma dica. Uma igreja, eu estava conversando, acho que foi com você, pastor. Uma igreja pequena, como as nossas, a nossa igreja também é pequena. Nós não temos uma estrutura para mandar um casal de missionário. Um casal de missionário hoje, na África, para manter um casal lá, são pelo menos de 10 a 15 mil reais por mês, né? Então, uma igreja pequena não tem uma estrutura dessa. Mas, através de viagens missionárias, isso é possível. Porque, vamos calcular aqui, vamos dizer que menos de $2.000, você consegue fazer uma viagem missionária, no caso com a gente, lá, para estar 15 dias com a gente, com tudo incluído. E é possível a gente levantar os recursos. A nossa igreja estabeleceu o seguinte: primeiro, uma vez por mês, a gente tira uma oferta específica de missões. Além do dízimo, oferta normal, mas tem o dia da oferta missionária. Segundo, tudo que se puder fazer na igreja, como a gente sempre faz, uma feijoada, uma lanchonete, com fins missionários. Além disso, a nossa missão, chama de CIF, Centro Internacional da Família, a gente dá dicas para as pessoas como fazerem para levantar fundos através de venda de camisetas, sabe? Teve uma irmã, Leilane, que ela não tinha recursos. Ela é do interior de São Paulo, não me lembro que cidade que é, Rio Claro, me parece. Essa irmã foi numa fábrica de pão de queijo e chamou lá o chefe, o dono, e disse assim, é o seguinte, eu vou fazer uma viagem missionária para a África, a viagem assim, assim, assado, eu preciso levantar recursos e eu quero que você me venda pão de queijo para eu revender. A pessoa abriu o coração e deu para ela, vendeu barato, não sei. Eu só sei que com venda de pão de queijo, ela foi para a África com a gente. Você acredita? Então, e qual seria, pastor? Oi. Qual seria a forma? Qual esse valor aí? Tem que pagar à vista para... Olha, eu vou falar aqui do modelo de 2019. 2020 era o mesmo modelo, mas não teve jeito. E agora não sei como será. Tem que esperar aí a vacinação, completar as vacinações, abrir as fronteiras, para a gente reativar tudo, né? Mas até 2009, você comprava a passagem, né? Primeiro eu comprava, né? Depois abria o caminho para os outros. Para comprar no mesmo voo, no mesmo horário, para viajar junto, né? Mas você compra a sua passagem e as outras despesas ficavam em torno de $800 só, para 15 dias. Isso incluindo comida, hospedagem, transporte, tudo. Porque a gente já tem uma base, a gente aluga uma casa para todo mundo, a gente compartilha. Então já temos todo um esquema montado, né? Mas quando eu ia sozinho, eu e minha esposa, começamos, chegou aí, eu e minha esposa sozinho, os primeiros grupos, até 2012, 2013, a gente ficava em hotel. A diária de um hotel lá é $80 só com café da manhã.
Você ficava 10 dias lá, pagava $800 só de hotel. Mais passagem, mais isso, mais aquilo. Então, graças a Deus, hoje está organizado. Então, não é uma viagem cara. Uma vez que você tem um ano inteiro para se preparar. E cada vez que você vai, você marca a vida de alguém. Você marca a vida da criança. E você também é marcado. Alguém disse, um pastor disse uma frase muito interessante. Ele disse, na verdade, a gente não vai à África, a África vem até a gente. Né? Tem uma outra frase que nós colocamos até numa camiseta, né? Sou africano, não porque eu nasci na África, mas porque a África nasceu em mim. Então, isso é uma verdade. Missões nascem no coração da gente e ninguém consegue tirar. Agora, seja para o Nordeste brasileiro, seja para outro país, seja para o Japão, seja para a África, é muito importante você obedecer e fazer missões transculturais. O lugar, o local, depende das oportunidades e da direção de Deus. Por exemplo, a minha filha, a pastora Flaviane, antes de ir para a África, ela viajava para a Amazônia, fazia missões da Amazônia. Né? Fez acho que 2 viagens para a Amazônia. Né? Eu nunca fui para a Amazônia, nunca consegui ir. Eu não consigo sair da Namíbia. Entendeu? E vocês são bem-vindos a esse mundo missionário. Aquele dia que nós estávamos fazendo aquela live que o senhor entrou, o pastor da Nigéria, eu fiz com o pastor da Nigéria em Maringá, o pastor, como é que é o nome dele? Shidi Amadi. Ele estava falando daquele o apóstolo lá do evangelismo por meio de fogo, que evangelizou a Nigéria. E ele morreu no ano passado e ele estava falando que os africanos, os nigerianos, ele gosta tanto dele que diz que ele é um alemão com alma africana, com coração africano. De tanto assim querido que ele ficou, porque ele se tornou quase um mártir lá na Nigéria. Né? Então, isso que o senhor está falando, assim, você vai... O amor muito grande, né, pelas pessoas, né? Veja só. Há vários tipos de missões, eu considero, né? Existe aquele tipo de missões onde Deus envia uma pessoa para sacudir o país, né? Tipo o Benny Hinn, esses pregadores de multidões, né? Que não é o meu caso, bem que eu gostaria. Oxe, qual pastor não gostaria de chegar numa nação e pregar para milhares de pessoas de uma vez, televisão, tudo? Mas não é o que Deus nos deu. Deus abençoe aqueles que fazem assim. Existe aquele missionário que ele muda para o país, vai para lá e trabalha lá 30, 40 anos, né? E se torna como um natural da terra, que também é muito importante, é necessário que haja pessoas assim. E há os chamados viajantes, aqueles que viajam de nação a nação, que não fazem cruzadas, mas vivem viajando. Na década de 90, eu era pastor na Lapa ainda, aliás, no início do meu ministério na Lapa, eu conheci um pastor, ele já tinha 60 e poucos anos na época, e ele já havia circulado o planeta Terra num avião próprio 9 vezes. Né? Ele tinha cidadania de vários países. Desde os 19 anos de idade, ele estava em missões no mundo. Então, imagina a experiência de um homem desse. Esse é um outro tipo. E um outro tipo são esse tipo mais simples, igual a gente, né? Digamos assim, comparando, né? Existem os grandes fazendeiros que não pegam na enxada, aí tem máquinas que vai, tal. Mas existem aqueles que estão lá no fundo de quintal, plantando seu pezinho de mandioca com a sua enxadinha. Não importa. O importante é que a terra está sendo cultivada. Né? Se Deus não me mandou para multidões, para que eu vou correr atrás delas? Né?
É o que eu disse no início, o lugar mais confortável que existe é aquele onde Deus te colocou. Amém. Então, aquele que tem um chamado apostólico, ele vai fazer missões, porque a palavra apóstolo nada mais é do que missionário, significa missionário. Aquele que é profeta, ele vai pregar, ele vai ser um pregador, né? O evangelista, ele vai trazer pessoas para a igreja, é o trabalho dele, né? Vai orar para as pessoas serem curadas e tal. O pastor vai cuidar das ovelhas, não é para ninguém se desgarrar, fica todo mundo ali no cantinho, dentro das quatro paredes, que seja. E o mestre, ele tem prazer em ensinar, né? São os 5 ministérios oficiais que Deus colocou na igreja. Eu, particularmente, penso, eu já estudei sobre esse assunto dos 5 ministérios, eu tenho até um livro que você quiser baixar, está lá no Amazon, chamado Convergência, que fala especificamente sobre os 5 ministérios, né? Então, eu estudei um pouquinho sobre isso. Eu descobri o seguinte: eu saio aqui pela rua, saí hoje, encontrei vários brasileiros aqui na América. Vários brasileiros. Não só brasileiros, mas pessoas de outras nações vieram para cá. Tem gente que dá tudo o que puder para sair do Brasil, por exemplo, e ir para outra nação. Não vai para a Inglaterra ou para os Estados Unidos. Ao meu ver, pastor, existe um ímpeto missionário dentro dessas pessoas. Elas não sabem lidar com isso, né? Enquanto não conhecer essa verdade, elas acham que estão indo para mudar de vida, porque não gostam da política do país. Não é. Existe um ímpeto missionário, né? Eu aprendi, eu costumo dizer, estou acostumado a dizer, que todos nós, toda igreja, ela é missionária. Porque a ordem dada, ide por todo mundo, foi dado lá em Jerusalém, né? E Jesus disse, Jerusalém, Judéia, Samaria. Então a igreja está replicando isso, replicando, né? Então, a sua igreja aí está fazendo missões aí, você recebeu a ordem quando? Lá em Jerusalém, 2000 anos atrás. Nós chegamos aí. Agora, alguns param aí. Outros precisam dar continuidade, né? Dar continuidade. Um vai para a África, outro vai para o Nordeste. A igreja não para. A igreja, ela é missionária. Amém. Glória a Deus. Que benção, pastor. Nosso horário já estourou. Já foi. Vamos ver se a gente faz agora. Estou vindo umas ideias na cabeça, fazer pelo menos uma por mês, né, da oração. Se for ter uma live missionária, né? Às vezes a gente marca mais vezes. Eu topo, estou aí. Então tá fechado. Então, uma vez por mês, então o senhor aparece aqui para a gente conversar sobre missões. E depois a gente pode estreitar mais ainda esse assunto ainda a respeito, né? Assim que acabar na pandemia. Aí a gente vai ter uma noção, né, de como vai funcionar, como vai ser, né? Isso. Agora, depois da vacina aí. Isso. Vai ser até uma ferramenta para a gente estar dando informações sobre isso. Eu só peço que você não me coloque, tipo assim, última quinta-feira do mês. Não. Uma vez por mês, tudo bem. Podemos fechar já. Mas aí a gente vai conversando para saber qual dia, né? Se vai ser ou na segunda, ou na terceira, aí a gente acerta isso aí. Não, mas na quinta-feira, se o senhor quiser até uma semana sim, uma semana não, nós podemos fazer. Você dá oportunidade, tem muita gente boa aí. Tem. Então, aí o senhor vê qual que é a semana que o senhor acha melhor, na segunda? Não, pode ser. É o que eu estou dizendo, depende da disponibilidade da semana, né? Ah, tá. Então, como você fez uma semana antes, você me liga, vai dar certo. Então tá bom. Se não der, a gente marca outro dia. Mas vamos uma vez. Isso, no mês 2, então já entra em contato com o senhor no comecinho do mês para a gente ver qual que é a data melhor do senhor daí. Isso, tá bom? Na verdade, a gente passar bastante informações, conversar sobre missões transculturais. Vamos incendiar. Quem é esse garoto bonito que está aí atrás? Pastor, esse é o Josué Zaf, meu filho mais novo. Senhor pastor. Ó, pastor, quando o senhor me conheceu, eu acho que eu tinha a idade dele. E essa aqui é minha filha, Esther. Pai, Senhor pastor.
Não, minha filha, você é a sua mãe ontem. Jesus. Todo mundo fala. Meu Deus, que legal, que família bonita. São dois Que filhos. benção. Eu queria que o pastor fizesse uma oração para nós estar encerrando. Sim, vamos orar. Pai Santo, tudo que nós conversamos até agora, nós colocamos diante do Senhor e te peço que a tua boa mão nos guarde dessa pandemia, dessa desgraça toda que está sobre esse mundo. Que o Senhor dê sabedoria aos nossos líderes políticos para nos conduzir no teu caminho, de acordo com a tua verdade, Senhor. Que o Senhor dê sabedoria ao pastor Eusébio, a sua esposa, toda a sua casa, sua família, toda a sua liderança para conduzir a igreja no caminho. Pai, eu te peço que o Senhor esconda essas palavras debaixo do sangue de Jesus. Qualquer sinal de orgulho, de prepotência, de vaidade que tenha transparecido a nossa conversa, seja apagado em nome de Jesus. Nós estamos procurando dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor. Que o Senhor nos ajude a fazer a obra do Senhor com excelência. Que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o teu povo em toda a terra. Eu abençoo o ministério do pastor Eusébio em nome do Senhor Jesus e declaro a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor. Foi bom estar com vocês. Amém. Um abraço aí para a pastora Iraci, viu? Deus abençoe. Abraço para todos. Minha mãe está assistindo, ó. Ela também está assistindo, minha tia Virgínia. Tá todo mundo assistindo aí. Deus abençoe, pastor. A Iraci está gritando de lá. Um abraço também. Fala, repete aí. Abraço para você. Amém. Deus abençoe, viu? Que bênção. Muito obrigado, pastor. Nós vamos ficando por aqui, vamos encerrando. Amanhã, às 7 horas, se Deus permitindo, nós estaremos de volta. E amanhã nós teremos aí a primeira conexão com a Colômbia. Né? Amanhã estará conosco a pastora Natália Padilha, da Colômbia, de Cali. Então amanhã nossa oração sem fronteiras será conexão com Colômbia. Nós vamos saber um pouco da Colômbia amanhã e será, acredito que também muito interessante a nossa conversa amanhã. Deus abençoe, queridos. Estamos encerrados. E não se esqueça que tudo pode ser mudado através da oração. Por quê, Estazinha? Porque a oração não tem fronteiras. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos encerrar, queridos. Amém.